Solicito, meu secretário, que proceda a verificação de presença. Senhor presidente, tem 8 vereadores na casa. Invocando a proteção de Deus, havendo quórum legal, declaro aberto a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis. Segundo exercício, primeiro período da 10ª Legislatura Municipal. Esse dia 27 de abril de 2026, às 7h29. Quero agradecer a presença de todos que nos ouvem por meios de comunicação, pela Rádio Sul, pelo site CNP, pelo todos os sites, sítios, chácaras e fazendas, Distrito Marechal-Rondon, Fazenda Itamaraty, Jardim das Palmeiras, Boa Esperança, Nossa Senhora Aparecida, Alvoradas, os centros, de Silmarcel, Girassol, todos que nos assistem por algum meio de comunicação, sejam todos bem-vindos. Passamos ao momento bíblico sobre a organização do vereador Deilson Lopes. Para dar início a esta sessão, convido a todos para um breve momento de reflexão na palavra de Deus. A Bíblia nos ensina em Provérbios 11:14, na multidão de conselheiros há segurança. Que esta palavra nos lembre da responsabilidade que carregamos como representantes do povo, que nossas decisões não sejam guiadas por interesses pessoais, mas pelos compromissos e o bem comum, com a justiça e com a verdade. Que Deus nos conceda sabedoria para decidir, coragem para agir e humanidade para ouvir. Que cada pauta aqui discutida seja conduzida com respeito, responsabilidade, amor pela nossa cidade. Que Deus abençoe esta sessão, todos os trabalhos que aqui serão realizados. Bom dia. Dando início aos trabalhos. Consulta o plenário quanto a dispensas das leituras da ata da sessão ordinária realizadas nos dias 13 de abril de 2026. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovada a dispensa. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovada a referida ata sem retificação por 8 votos. Peço ao meu secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas. Ofício 366, de 2026. Contas do governo do exercício de 2025. A Sua Excelência, o senhor Joaquim Pereira dos Santos, Câmara de Vereadores de Campo Novo do Parecis. Assunto: Balanço Consolidado de 2025. Senhor presidente da Câmara, aprázo-los, cumprimenta Vossa Excelência a oportunidade em encaminhamos o balanço anual consolidado relativo ao exercício de 2025 no município de Campo Novo do Parecis, para apreciação desta igreja e essa igreja dessa Casa de Leis. Atenciosamente, Prefeito Municipal Edilson Antônio Piaia. Ofício número 100, 2026, Campo Novo do Parecis, 22 de abril de 2026. A Sua Excelência, o senhor vereador Joaquim Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis. Assunto: resposta ao requerimento número 79 de 2026, de autoria do vereador Milton Soares, tendo como coautores os demais vereadores, que solicita
ao chefe do Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Finanças, o encaminhamento à Câmara Municipal de informações referentes ao estudo do impacto orçamentário financeiro decorrente do projeto de lei número 34/2025, o qual dispõe sobre a concessão de isenção de imposto predial e territorial urbano, o IPTU, incidente sobre imóvel de propriedade de contribuinte ou de seu dependente acometido por doenças graves ou incapacidade temporária ou permanente, configurando, portanto, a hipótese inequívoca de renúncia de receita tributária. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, apresento a essa edilidade, conforme determina o artigo 59, inciso 12 da Lei Orgânica Municipal, resposta ao requerimento em epígrafe, nos termos do memorando no DOC 2, número 7.624/2026, anexo oriundo da Secretaria Municipal de Finanças. 2. Coloco-me à disposição para dirimir quaisquer dúvidas ou apresentar informações adicionais, caso necessário. Atenciosamente, Prefeito Municipal Edilson Antônio Piaia. Senhor presidente, aí a resposta ela é bem extensa, aí que as pessoas tiverem mais curiosidade, vai estar nesta casa, na Secretaria Legislativa. Ofício número 99, 2026. Campo Novo do Parecis, 22 de abril de 2026. A Sua Excelência, o senhor vereador Joaquim Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal do Campo Novo do Parecis. Assunto: resposta ao requerimento número 81 de 2026, de autoria do vereador Elias Barriga, tendo como coautores os demais vereadores, que solicita ao chefe do Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o encaminhamento à Câmara Municipal de informações referentes ao projeto estrutural e georreferenciamento da ponte localizada sobre o Rio do Sangue, situada em estrada vicinal aos fundos da usina Coprodia, a qual dá acesso a diversas propriedades rurais. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, apresento a essa delidade, conforme determina o artigo 59, inciso 12 da Lei Orgânica Municipal, resposta ao requerimento em epígrafe, nos termos do memorando do DOC 93 de 2026, anexo oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Coloco-me à disposição para dirimir quaisquer dúvidas e apresentar as informações adicionais, caso necessário. Atenciosamente, Prefeito Edilson Antônio Piaia. Assunto: resposta ao requerimento número 81 de 2026. Cumprimento respeitosamente essa Secretaria Municipal de Infraestrutura. Venho por meio do presente ofício da ciência a Vossa Excelência acerca das providências adotadas em entendimento ao requerimento número 81 de 2026, aprovado pela Câmara Municipal de Campo Novo do Parecis, de autoria do vereador Elias Barriga e demais vereadores. O referido requerimento solicitou ao encaminhamento do projeto estrutural e do georreferenciamento da ponte localizada sobre o Rio do Sangue,
em estrada vicinal ao fundo da usina Coprodia. Estrutura esta que garante o acesso a diversas propriedades rurais e tem um papel fundamental no escoamento da produção agrícola do município. Diante disso, informamos que os documentos solicitados, projetos estrutural para a estruturação de ponte em concreto armado e georreferenciamento da área encontram-se devidamente elaborados e anexo aos presentes documentos. Sem mais, para o momento, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, secretário de Infraestrutura, Rodolfo Gomes de Azevedo Grampe. Senhor presidente, as correspondências que veio para esta casa, os ofícios, foram esses. Não havendo vereador inscrito para falar no pequeno expediente, daremos início ao grande expediente. Peço ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei 34/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 34/2026, mensagem legislativa número 36, de 15 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhoras e senhores vereadores, no exercício da competência conferida pelo artigo 59, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, submeto à apreciação desta Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que altera dispositivo da Lei Municipal 2.474, de 5 de setembro de 2023, que dispõe sobre a estrutura administrativa e funcionamento do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipal de Campo Novo do Parecis, FUSEM. Pelas razões que passo a discorrer. A presente proposta visa promover ajustes pontuais na lei municipal, aperfeiçoamento normativo, tendo por finalidade trazer maior clareza, coerência, sistemática e segurança jurídica na disciplina legal aplicável e a estrutura administrativa e aos requisitos de habitação para o exercício da função de direito executivo e da autarquia previdenciária municipal. Inicialmente, o projeto promove a atualização da redação do artigo 5º da Lei Municipal número 2.474/2023, com o objetivo de sanar inconsistência de técnica legislativa verificada na consolidação do dispositivo, preservando-se, contudo, a organização administrativa já adotada pelo FUNSEM. Trata-se, portanto, de providências votadas à correção formal do texto legal, sem alteração material da estrutura atualmente vigente. No que se refere aos requisitos exigidos para o exercício da função de diretor executivo, a presente proposta busca aperfeiçoar a redação legal para precipitar de forma mais adequada e compatível com a realidade institucional dos regimes próprios de previdência social. A exigência de experiência profissional prévia no âmbito do RPPS. A alteração proposta não afasta a necessidade de qualificação técnica. Tampouco reduz a importância da experiência na gestão previdenciária. Ao contrário, preserva-se a exigência de vigência comprovada no âmbito do regime próprio, porém, com redação mais técnica, abrangente e conduzente com a pluralidade
de funções estratégicas exercidas na estrutura diretiva dos RPPS. A medida considera que a gestão previdenciária não se resume exclusivamente ao exercício da direção máxima da unidade gestora, mas também envolve atividade de coordenação, direção institucional, deliberação e condução administrativa desempenhada no âmbito dos órgãos de direção do próprio regime, cujos as atribuições são igualmente relevantes para a formação da experiência exigida para o desempenho da função. Também se propor o ajuste dos dispositivos da lei que trata da inscrição da candidatura, da assunção temporária da função e dos requisitos constantes no anexo 9º, de modo a assegurar harmonia interna entre as normas permanentes, as regras do processo eleitoral e a descrição do cargo constante do quadro de pessoal. Com isso, evita-se a permanência de redações potencialmente conflitantes dentro do mesmo diploma legal, reforçando a uniformidade do texto normativo. Importa destacar que permanecer integralmente preservada as exigências de escolaridade superior, certificado profissional em nível avançado, observância ao artigo 8º-B da Lei Federal 9.717 de 1998 e os demais requisitos legais voltados à profissionalização, governança e qualificação da gestão do RPPS, em consonância com a diretrizes estabelecida pela Secretaria de Regime Próprio e complementar do Ministério da Previdência Social. Desse modo, o presente projeto não apresenta afrouxamento dos critérios de habilitação, mas sim aprimoramento da técnica legislativa e adequação da norma e a dinâmica institucional da gestão previdenciária, conferindo maior objetividade, coerência, segurança jurídica à disciplina legal vigente. Diante do exposto, submeto ao presente projeto de lei a elevada apreciação dos nobres vereadores, esperando sua aprovação, por se tratar de medidas necessárias ao aperfeiçoamento da estrutura normativa do FUNSEM e ao fortalecimento da governança previdenciária municipal. Atenciosamente, Prefeito Municipal Edilson Antônio Piaia. Projeto número 34, senhor presidente. Encaminha a presente matéria às comissões Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos, quais dispõem 10 dias cada para emissão de parecer após análise da assessoria jurídica. Peço ao secretário que proceda a leitura do projeto de lei 35/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 35/2026. Mensagem legislativa número 37, de 14 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhoras e senhores vereadores, no exercício da competência conferida pelo artigo 59, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, submeto à apreciação desta Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que solicita autorização legislativa para abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro no orçamento vigente,
no valor total de 2 milhões, pelas razões a seguir exposta. O objetivo desse projeto é reforçar o orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, destinando recursos especificamente para a ação 249, gestão e manutenção da limpeza pública e coleta do lixo. O foco principal é garantir recurso orçamentário e financeiro para a abertura de um novo processo licitatório de varrição de ruas e limpeza pública. A fonte de recurso para esta suplementação será do superávit financeiro apurado no balanço do exercício anterior, o que demonstra a responsabilidade fiscal, utilizando o saldo já existente para suprir demandas essenciais sem comprometimento de outras áreas. Esclareço que a medida é tecnicamente necessária para 2 motivos principais, quais sejam o significativo e celere desenvolvimento urbano que naturalmente aumenta a demanda por esse serviço, exigindo a expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental e a previsão orçamentária planejada para o exercício de 2026, que se tornou insuficiente para a cobertura de tais despesas até o encerramento do ano. Por todo o exposto, a fim de garantir a continuidade da prestação desses serviços essenciais, conto com o apoio de Vossas Excelências na análise de aprovação da presente matéria, requerendo a sua tramitação em regime de urgência especial, nos termos do artigo 144 do regime interno desta Casa Legislativa. Senhor presidente, o projeto de lei número 35. A presente matéria vem acompanhada de requerimento do autor para tramitação em regime de urgência especial, o qual submeto ao plenário. Estiver de acordo, permaneça como está. Quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovada a urgência especial. Encaminha as matérias às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Obras e Serviços Públicos e Finanças e Orçamento, para pronta emissão de parecer, após análise da assessoria jurídica. Peço ao meu secretário que proceda a leitura do projeto de lei 36/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 36/2026, mensagem legislativa número 38, de 16 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, no exercício da competência estabelecida no artigo 59, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, submeto ao exame a deliberação do Poder Legislativo, incluso ao projeto de lei que dispõe sobre a alteração da emenda parlamentar individual EIE 050, integrante de anexo da lei orçamentária vigente. A presente proposta decorre de solicitação da Câmara Municipal, formalizada por meio de ofício número 133 de 2026, considerando a competência privativa do prefeito de iniciar o processo legislativo em matéria orçamentária, nos termos da Lei Orgânica Municipal, em simetria com a Constituição Federal. O redirecionamento dos recursos de emenda EII 050 para a Associação SOS Adote Patinhas é justificado pela desistência formal da Associação Abrigo do Peludo de Campo Novo do Parecis, que alegou inviabilidade no momento de celebração
de termo de fomento. O remanejamento mantém a finalidade pública e a natureza da entidade beneficiária. Segue esquema com a emenda original e a proposta de alteração apresentada pela Câmara Municipal. Senhor presidente, aí tem uma tabelazinha, né, mostrando mais ou menos a finalidade, mas quando está indo o recurso, ele está mostrando. Aí segue em anexo do ofício 133, oriundo da Câmara Municipal, o ofício 001 de 2026 e da Associação Abrigo de Peludos, o ofício 003 de 2026, expedido pela Secretaria Municipal de Administração, são as razões em que conduz submeter ao presente projeto de lei a apreciação do Legislativo, contando com a costumeiro apoio de Vossas Excelências para sua aprovação. Prefeito Municipal, senhor Edilson Antônio Piaia. Projeto número 36, senhor presidente. Encaminha a presente matéria às Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Educação, Saúde e Finanças e Orçamento, quais dispõem de 10 dias cada para emissão de parecer após análise da assessoria jurídica. Peço ao secretário que proceda à leitura do projeto de lei 37/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 37/2026. Mensagem legislativa número 39, de 17 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhoras e senhores vereadores, no exercício da competência conferida pelo artigo 59, inciso 5º, da Lei Orgânica Municipal, submeto à apreciação desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que autoriza ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro no orçamento vigente no valor total de 555 mil, pelas razões a seguir exposta. O objetivo deste projeto é reforçar o orçamento do governo municipal, garantindo a continuidade de serviços administrativos, a obrigações contratuais essenciais para o funcionamento da gestão. A fonte de recurso utilizada será superávit financeiro, o que permite o ajuste orçamentário sem comprometer o equilíbrio das contas atuais. O recurso será destinado especificamente às seguintes ações. Ação 201, manutenção e encargos com o gabinete do prefeito e dependências, 180 mil. Esse montante destina-se a evitar a interrupção de serviços básicos, cobrindo despesas com materiais de consumo, serviços de terceiros e a renovação de contratos necessários ao funcionamento diário do gabinete. Ação 206, gestão e manutenção da comunicação social, 375 mil. O aporte será destinado aos serviços de mídia e publicidade institucional, visando atender demandas de divulgações dos atos e serviços da municipalidade e garantindo o princípio da transparência pública. A medida faz-se necessário, visto que as previsões orçamentárias originais tornaram-se insuficientes para a cobertura de tais despesas até o encerramento do exercício financeiro, sendo fundamental para que os serviços não sofram descontinuidade, contando com o costumeiro apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente matéria,
solicitada-se a sua tramitação sob o rito de urgência especial, nos termos do artigo 144 do regime interno desta Casa Legislativa. Atenciosamente, Prefeito Municipal Edilson Antônio Piaia. Senhor Presidente, projeto número 37. A presente matéria vem acompanhada de requerimento do autor para tramitação em regime de urgência especial, o qual eu submeto ao plenário. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for ao contrário, que se manifeste. Aprovada a urgência especial. Encaminho as matérias das comissões: Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, para pronta emissão de parecer, após análise da assessoria jurídica. Peço ao meu secretário que proceda a leitura do projeto de lei 38/2026, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei número 38/2026. Mensagem legislativa número 41 de 2026, de 23 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, no exercício da competência estabelecida no artigo 59, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, submeto à elevada apreciação dessa igreja, Casa Legislativa, o incluso projeto de lei que institui o projeto Turismo Educativo no município de Campo Novo do Parecis e da outras providências. A presente iniciativa tem par finalidade promover a integração entre educação e turismo, possibilitando aos alunos da rede pública municipal o acesso ao acervo artístico e turístico do município, contribuindo para o fortalecimento da identidade local, da formação cidadã e do conhecimento do patrimônio histórico e cultural. O projeto Turismo Educativo se insere como instrumento pedagógico complementar, permitindo que o processo de ensino-aprendizagem ultrapasse os limites da sala de aula, proporcionando experiência prática e vivências aos estudantes, em consonância com as diretrizes educacionais contemporâneas. A proposta prevê a atuação integrada dos órgãos municipais competentes, especialmente nas áreas de educação e turismo, os quais serão responsáveis pela elaboração de roteiro, planejamento das visitas e organização da participação das unidades escolares, garantindo que todos os alunos tenham acesso equitativo, iniciativa destaca-se ainda a possibilidade de captação de patrocínio junto à iniciativa privada, mediante prévio ao chamamento público, em estrita observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Tal mecanismo visa viabilizar a execução do projeto sem comprometer os recursos públicos, além de fomentar a participação da sociedade no desenvolvimento de ações de interesse coletivo. Importante consignar que a proposta estabelece critério
claros para a participação de patrocinadores, vedando expressamente o apoio de empresas cujas atividades seja compatível com a formação adequada de criação de crianças e adolescentes, garantindo assim a observância do interesse público e da proteção integral dos estudantes. No que se refere aos aspectos orçamentários, a execução do projeto observará as dotações próprias e consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementada quando necessário, além dos recursos oriundos de parcerias, patrocínios e nas implicando, portanto, em criação de despesas obrigatórias de caráter contínuo, sem a devida previsão legal. Dessa forma, a proposição encontra respaldo no interesse público, na valorização da educação municipal e na promoção do turismo local, contribuindo ainda para o desenvolvimento econômico e social do município. Renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeito Municipal Edilson Antônio Piaia. Senhor presidente, aí eu posso estar discorrendo pelos artigos do projeto, né? Projeto de lei número 38, vamos discorrer para lá o motivo, né? Qual é o benefício realmente que traz para a população. Aí tá discorrer os artigos que tem neles aqui. Projeto de lei número 38. Precisa não? Só mensagem? Então, senhor presidente. Projeto de lei número 38. Encaminha a presente matéria às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Cultura, Turismo e Meio Ambiente, Educação, Saúde e Finanças e Orçamento, as quais dispõem 10 dias cada para emissão de parecer, após análise da assessoria jurídica. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto complementar 04/26, de autoria do Poder Executivo. Projeto de lei complementar número 04/2026, mensagem legislativa número 40, de 23 de abril de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhoras e senhores vereadores, no exercício da competência estabelecida no artigo 59, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal, encaminham para a apreciação desta casa, colenda Câmara Municipal, o incluso projeto de lei complementar, que altera e acrescenta o dispositivo da Lei Complementar número 115 de 2021, que dispõe sobre o zoneamento e uso ocupacional do solo no município de Campo Novo do Parecis. A proposta legislativa, ora apresentada, decorre da necessidade de adequação e atualização da legislação e urbanística municipal, a fim de compatibilizá-la com as dinâmicas contemporânea de uso do solo, crescimento urbano e demandas reais enfrentadas por empreendedores, profissionais, técnicos e pela a própria administração pública no processo de licenciamento e fiscalização. A lei complementar de
número 115 de 2021, estabelece diretrizes fundamentais do ordenamento territorial do município, disciplinando o uso e ocupação do solo urbano em consonância com o plano diretor e com os princípios do desenvolvimento sustentável. Todavia, a experiência prática de suas aplicações relevou a necessidade de ajustes pontuais, essencialmente quando a situação não previamente contempladas pelo texto vigente. Neste contexto, o projeto promove importante inovação normativa, dentre as quais destaca: primeiro, a flexibilização e controlada das exigências de estacionamento. No artigo 14A, a proposta permite, em hipóteses excepcionais, devidamente justificada nos bairros consolidados da cidade, que as vagas de estacionamento sejam atendidas fora do local do empreendimento, desde que mantida a vinculação jurídica e observados os critérios técnicos urbanísticos rigorosos. Tal medida visa solucionar entraves enfrentados em áreas consolidadas, garantindo o desenvolvimento econômico sem prejuízo à mobilidade urbana e à organização do espaço urbano. 2. Adequação das exigências de instalação sanitária. Artigo 14b. A proposta introduz o regulamento mais técnico e proporcional quanto à obrigatoriedade de sanitária em pavimentação superiores, especialmente em ambientes especializados, como academia, estúdio e espaços técnicos. Busca-se, com isso, alinhar legislação municipal às normas de acessibilidade e à realidade. Funcional das atividades, evitando exigências desproporcionais, sem comprometer os direitos das pessoas com deficiência. 3. Segurança jurídica para as atividades pré-existentes. Artigo 40, parágrafo único. O projeto assegura à comunidade a ampliação de atividades regularmente estabelecidas antes da vigência da Lei Complementar número 6, de 30 de dezembro de 2003, desde que mantidas as condições originais e respeitadas as normas ambientais sanitárias de segurança. Trata-se de medidas que prestigiam os princípios de segurança jurídica e da função social da atividade econômica. 4. A atualização das tabelas urbanísticas e do zoneamento. São promovidas alterações nas tabelas 2, 3, 4 e 5, bem como no mapa de zoneamento urbano. No que se refere às alterações promovidas nos anexos da Lei Complementar número 115 de 2021, o projeto propõe aprimoramento técnico e relevante, voltado à atualização dos parâmetros urbanísticos, a melhor definição das categorias de uso do solo e a adequação das exigências funcionais nas realidades contemporâneas no município. No âmbito do anexo 1º, tabela 2, categoria do uso do solo, verifique-se a ampliação e o detalhamento do uso classificado como 5º, anteriormente restritos a atividades vinculadas a veículos. A nova redação
passa a contemplar de forma expressa atividades correlatas de serraria, metalúrgica, leve e marcenaria, incluindo a fabricação de estruturas metálicas, esquadras, portões, grades e componentes metálicos de pequeno e médio porte, bem como a fabricação de móveis sob medida, artefatos, madeiras, além de serviços de manutenção e reparo de máquinas agrícolas, de forma complementar, visando garantir a compatibilidade urbanística. O projeto estabelece vedação expressa a instalação de atividade de fundição pesada, fabricação de maquinário industrial de grande porte ou quaisquer atividade classificada como indústria pesada, evitando assim conflitos de usos e impacto negativo no ambiente urbano. No tocante, o anexo 2, tabela 3, uso admitidos e índices urbanísticos. A proposta introduz ajuste relevante quando a permissibilidade de usos parâmetros e aplicáveis nas zonas urbanas. Destaca-se a inclusão do uso quinto na zona comercial 2ZC2, permitindo a instalação de atividade produtiva leves e serviços correlatos, desde que observados os índices urbanísticos estabelecidos, desde os quais se inclui índice de aproveitamento de 2,4%, taxa de ocupação de 80%, o índice de permeabilidade de 15%, gabarito máximo de 3 pavimentos, lote mínimo de 360 metros quadrados, atestada a mínima de 12 metros. Tal medida visa fomentar o desenvolvimento econômico em áreas comerciais, sem comprometer o ordenamento urbano. Ainda no mesmo anexo, são promovidas ajustes nos corredores de serviço CS1 e CS2, com a consolidação e ampliação dos usos admitidos no corredor de serviço 1 CS1 e manter-se os usos voltados a serviços e atividades residenciais, educacionais e institucionais, com parâmetros urbanísticos que privilegia maior adensamento e ocupação do solo. Neste sentido, estabelece-se índice de aproveitamento de 2,1, taxa de ocupação de até 90%, e o índice de permeabilidade mínimo de 10%, além de gabarito máximo de 3 pavimentos, lote mínimo de 360 metros quadrados e testada mínima de 12 metros, configurando um padrão que incentiva a utilização da infraestrutura urbana existente, com equilíbrio entre adensamento e condições ambientais adequadas. Já no corredor de serviços 2, CS2, há ampliação do rol de usos admitidos, incluindo atividades recreacionais de maior porte, o que reforça a votação dessas áreas como os eixos estruturantes de comércio e serviços compatíveis com a estrutura viária existente. Mantém-se igualmente parâmetros urbanísticos semelhantes ao CS1, com índice de aproveitamento de 2,1, taxa de ocupação de 90% e índice de
permeabilidade mínimo de 10%, além de gabarito máximo de 3 pavimentos, lote mínimo de 360 metros quadrados e testada mínima de 12 metros, assegurando uniformidade e normativa e previsibilidade nos processos de ocupação e desenvolvimento urbano dessa área estratégica. No que se refere ao anexo 3, da tabela 4, padrões para estacionamentos e projetos, promove a readequação das exigências de vagas para determinadas atividades, especialmente na área de saúde, em estacionamento religiosos e para clínicas, ambulatórios, laboratórios, postos de saúde, hospital, estabelece isenção da exigência da vaga até o limite de 250 metros quadrados de áreas construídas, passando-se a exigir uma vaga para cada 250 metros quadrados, apenas para áreas superiores a esse limite. Já para igrejas e templos, fixa o critério de uma vaga para 200 metros quadrados de área de uso, sendo que o projeto inova ao definir de forma técnica o conceito de área de uso, incluindo no cálculo a área administrativa, técnica, sanitária, depósito, cozinha e espaço de circulação restrita, garantindo maior proporcionalidade na exigência. Por sua vez, o anexo 4, tabela 5ª, padrões para banheiros e atualizado com o objetivo de estabelecer critérios mais precisos e proporcionais para dimensionamento de instalações sanitárias. No caso de escolas e estabelecimentos similares, são definidos parâmetros deficiências por gêneros, com quantitativos e mínimos de vagas sanitárias no micro-óleo e levatório, chuveiros, além da obrigatoriedade da instalação de unidades e acervos pessoais com a deficiência. Para o auditório, cinemas, teatros, atividades similares e projetos estabelecidos, o parâmetro de ocupação em uma pessoa para cada 1,6 metros quadrados de área útil, destinada ao público definido ainda de forma clara, mas a área deve ser consolidada nesse conteúdo. Prefeito Municipal, senhor Edilson Antônio Piaia. Projeto de lei complementar número 4, senhor presidente. Encaminha a presente matéria às comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Cultura, Turismo, Meio Ambiente, Obras e Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico, Finanças e Orçamentos, as quais dispõem de 10 dias cada, para emissão de parecer após análise da assessoria jurídica. Esgotada a pauta do grande expediente, passamos a ouvir os vereadores inscritos para fazer o uso da tribuna, lembrando aos senhores vereadores que a inscrição encerra no início da fala do primeiro orador. Está com a palavra o vereador William Freitas. Presidente, dispensa a fala. Palavra o vereador Beito Machadinho. Dispensou a fala. Se eu ia fazer a fala, eu vou fazer só no final. Está com a palavra a vereadora Brica Lima. Dispensou a fala. Jonathan Baiotto. Também dispensou a fala. Milton Soares. Green.
Só para corrigir a ordem aqui, é o vereador Deilson Lopes. Oi. Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimentos demais colegas vereadores. Flávio, sempre presente aqui nesse plenário, seja bem-vindo. Os nossos assessores, funcionários da casa, a mídia que nos acompanha, todos que me acompanham pelas redes sociais e pela rádio Super FM. Quero dar início à minha fala. No decorrer dessa semana estivemos juntamente com o secretário Rodolfo Kramp, onde visitamos algumas obras do nosso município. A gente vê que está se estiando a chuva e aí as obras já começaram a aparecer em nosso município. Tivemos reunido com o secretário Márcio, levando algumas demandas, alguns pontos da cidade, onde precisa ser feito uma limpeza. Então, já passei algumas demandas lá do bairro Jardim das Palmeiras e alguns pontos específicos em nosso município. Estive também presente com a secretária Lélia de Educação, onde a gente levou algumas ideias, algumas demandas das nossas escolas, onde a gente foi muito bem recebido. Espero aí que nos próximos dias a Lélia, juntamente com a sua equipe, ponha em prática o que a gente debateu na reunião. Estivemos reunidos com a secretária Cleide, onde a gente foi falar dos 800 mil, e aqui eu não posso deixar de agradecer ao senador Jaime Campos, que destinou esse recurso ao nosso município, juntamente com um caminhão caçamba, traçado, viu, Baiotinho? Essa demanda não é só minha, juntamente com a vereadora Drica, juntamente com o vereador Baioto, que sempre estamos juntos aí nos requerimentos e ofícios. A gente pediu, aquela vez que o Gardenal nos pediu 4 maquinários, 4 caminhão caçamba, vai vir um caçamba traçado e 3 simples. Então até final do ano aí vai estar chegando mais 3 caminhão caçamba para auxiliar na frota, viu, vereadora Drica? Então esse pedido não é só do vereador Gringo, e sim junto com o Vanderlei, com o Baioto, né, Jonathan Baioto, e a vereadora Drica Lima. Então a gente também não pode deixar aqui de agradecer aos colegas, que sempre estamos juntos aí nas prioridades e demandas do município. Quero falar do secretário Jonathan, dar os parabéns para ele. Ontem a gente esteve na cidade de Sapezal, esse final de semana, teve a Copa Andemagem. A gente vê o potencial dos nossos atletas aqui de Campo Novo do Parecis, muito bem treinado, muito bem preparado. Na próxima semana, início do mês de abril, vai ter nossos regionais na cidade de Juína. Com certeza a gente vai estar lá também acompanhando, e a gente vê o rendimento e a evolução dos nossos atletas. Então isso aí é sinal de um bom trabalho dos professores, da equipe e da gestão. Então parabéns aí ao Jonathan, que está à frente da Secretaria de Esporte. E para finalizar a minha fala, quero falar de um projetinho que a gente lançou o ano passado, que é os Jogos da Recreatividade, onde vários locais da nossa cidade teve os Jogos Recreativos. E neste final de semana a gente recebeu no estádio Ari Tomazelli um balão, onde atendemos mais de 100 crianças, subindo e descendo, realizando então um sonho aí para aquelas crianças. Acredito que este ano vai ter novamente algumas etapas dos Jogos Recreativos, e espero aí que no final desses jogos esteja também o balão, porque a população gostou muito. Então esse é um trabalho juntamente com o Jonathan, Edilson Piaia, Drica, que também está sempre envolvido para o esporte Campo Novo. Então, no governo Edilson Piaia, o esporte é prioridade. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Está com a palavra o vereador
Elias Barriga. Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereadores. Hoje quero parabenizar todas as empregadas domésticas, né? Eu que hoje é um dia, se comemora, o dia da empregada doméstica, e eu falo isso porque eu cresci rodeado delas, né? Minha família, minhas tias, minha mãe, todos tiveram uma vida ativa como empregada doméstica e é uma função de extrema importância para o nosso país e de grande relevância, né? Sabe o quanto que é difícil, hoje já se encontra em umas condições até melhor, até alguns direitos adquiridos aí, e hoje está, e antigamente nem isso tinha, né? Muitas vezes era só pelo o canto para dormir, alimentação e salário praticamente não tinha. Hoje já está mais adequado, já tem uns direitos trabalhistas aí que é importante, mas precisa de mais, né? Então, parabenizar todas as empregadas domésticas aí do nosso país, nosso município, que Deus abençoe a cada uma delas, sabe quando que é difícil cuidar de família e trabalhar, né? Então, parabenizar ela o esforço que cada uma tem aí para cuidar das suas famílias, através do seu suor, através do seu trabalho. Hoje está entrando aí em projetos aí de liberação de recursos, né? 12 milhões aí para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é destinado aí para a questão de limpeza urbana, e até tem mencionado no projeto uma nova licitação para a questão de varrição de rua. Eu só peço que nessa nova licitação para varrição de rua, que seja colocada mais ruas no nosso município, nesse projeto, que mais ruas seja atendida, né? Que principalmente ali no bairro Jardim das Palmeiras, no bairro do Itália, em vários bairros do nosso município tem muita reclamação da população, que faz muito tempo que não se passa, né, uma varrição de rua, que não se passa essa limpeza aí. Que se coloque, né, que faça um estudo aí e se coloque mais ruas inseridas nesse projeto, né, ou nessa nova licitação, que a empresa que venha participar, que venha ganhar, que venha fazer mais serviços e limpar mais ruas do nosso município, porque você anda por aí não está fácil, viu? Eu recebo vídeo aí, outros colegas vereadores também recebem, vídeo de muitas ruas aí que não está legal, está muito ruim mesmo, até encaminho para o secretário, quando eu recebo esses vídeos, cobro dele aí, e não é só eu que estou fazendo isso, e é uma cobrança da população, que venha melhorar esse serviço aí, tem muitas ruas aí que está feio, não está boa mesmo, está bem ruim mesmo. Então, esse recurso vai servir para ajudar nesse sentido. Mais outro recurso aí que está sendo liberado aí de 555, isso aí já é para a questão do gabinete do prefeito, questão de manutenção, né, de 180 lá para o gabinete e 375 aí para comunicação, né, a imprensa. Então, está sendo vindo esse projeto aí para liberação, para dar continuidade aos trabalhos do prefeito. Essa semana aí nós andamos aí em algumas instituições, né, conversamos com as pessoas, né, essa semana aí até teve esse mês todo, né, bastante pauta referente
aos autistas, né, as crianças aí, as pessoas com aspecto autista, que é uma pauta importante e relevante. Vem sendo feito um trabalho aí de mobilização, de aprendizagem, de conhecimento. Eu fui até visitar ali, seguir um conselho do Ronan, e aí fui conhecer a sala ali na PAI, né, tem uma sala sensorial. Acho que nós precisamos, sim, de buscar entendimento e buscar apoio e recurso para daí nós colocar no nosso município mais espaços sensoriais para as pessoas de aspecto autista, né, que venha fazer um trabalho brilhante aí, para daí atender mais, né. Tem recurso, nós enviamos recurso aí para a Secretaria de Saúde para viabilizar e contratação de neuro, né, mas não é só neuro que precisa o fono, precisa o psicólogo, precisa a terapeuta, então precisa ter uma conjuntura de muitos profissionais para ajudar essas crianças e essas famílias, né, que sofrem muito. Eu falo isso porque eu tenho a minha família e eu vejo, né, enquanto a minha irmã, ela sofre com o filho dela que é autista. Tenho mais outra irmã lá em Alagoas que tem 2, né, e eu vejo os relatos dela e o sofrimento dela. Que a sociedade, de um modo geral, venha olhar para essa pauta, venha olhar para essas crianças e essas famílias que vêm sofrendo, muitas vezes ficando sem ter o atendimento adequado, sem ter o apoio adequado, e que a gente, enquanto gestor público, enquanto Câmara de Vereadores e enquanto o Poder Executivo, venha olhar e buscar mecanismo, né, para daí atender essas famílias que estão sofrendo, sim, com os seus filhos, né? Muitas delas estão deixando até a opção de trabalhar para cuidar de seus filhos. E é necessário, porque só sabe o que é quem tem. Então, que a gente venha buscar e unir força e ajudar essas famílias e essas crianças que estão pedindo socorro. Essa semana também andei na rua, vi muitos locais aí, em questão de manutenção, né? Muitas ruas aí que está até sinalizada, que foi escavado uns buracos, né? Uns por manutenção, outros para tapar algum buraco, alguma coisa que a chuva abriu, que o escoamento, coisa de água, estourou alguma coisa. Mas, segundo os relatos da população, colocou as sinalizações lá, até impedindo, atrapalhando um pouco o trânsito, mas já faz muito tempo, faz 20 dias, 30 dias, até mais, e não voltaram para finalizar o serviço, né? E a população está pedindo essa providência, né, que venha finalizar esse serviço, além do tanto de buracos que tem, essa necessidade urgente que nós temos de recapeamento. Então, muitas vezes, não é uns buracos, é umas crateras que foi feita e está atrapalhando, que peça essa atenção aí do secretário aí, que vem atender, que é um pedido da população. E a questão de atendimento, né? Acho que voltei a passear, andar nos postos de saúde, até ouvir profissionais de saúde, que até na farmácia, continua com alguns relatos ainda de falta de remédio de pressão, né? Tem muitas pessoas, fui até visitar um senhor que eu conheço já há bastante tempo, e ele precisa desse remédio de pressão há bastante tempo, de tomar ele continuamente, e até o auxílio dele tinha sido cortado, né? E ele não tem condições nenhuma de comprar esse remédio, e está indo lá no posto e não está tendo esse remédio. Ele está vendo a família preocupando e buscando alguns meios para suprir, né? Porque sabe que o risco que é que se ficar sem o remédio, a pressão aumentar e ele vinha ter complicações num quadro que já é grave. Então, que a gente peça, né, que não deixe faltar esses medicamentos, tanto para a questão diabética, tanto para a questão de hipertensão, que venha atender essas pessoas, né, que essas pessoas estão precisando sim, e pedir essa atenção aí da secretária de saúde que venha suprir essas demandas. Porque eu estou falando porque eu já eu vi relatos de pessoas, eu até fui visitar a casa das pessoas, eu até mostro as visitas que eu fiz, onde eu fui e quem é que está pedindo. Então, que peça essa atenção aí do poder público e venha dar esse retorno para a nossa população. Desejar uma excelente semana a todos, que Deus abençoe a cada camponovense, a cada cidadão,
de Campo Novo do Parecis e desse nosso país. Está com a palavra o vereador Milton Soares. Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores. Bom dia a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, Rede TV, Plantão CNP, Portal Campo Novo e Rádio Super. Senhor presidente, quero começar aqui cobrando aí do secretário Márcio. Eu já estive na secretaria cobrando a programação do Márcio, secretário e também do encarregado Simão, para dar início aí à poda das árvores. Nós temos ali aquelas árvores paralelas ao Lacerda de Moraes, e aí já tinha sido feito aí a programação, portanto ainda não deu início à poda daquelas árvores. Então nós estamos aí agora, finalizou o período de chuva, espero aí que realmente dê início a isso. O secretário Márcio, que está nos escutando, cobre aí que dê início aí essa programação dessa poda. Limpeza da cidade também, nós temos aí acompanhado e recebendo cobrança, principalmente dos comerciantes. Nós temos um caminhão varredor, não deve estar sendo utilizado da forma correta, porque ele tem lá na frente, antes de ter o sugador, que recolhe a sujeira das ruas, tem um esguicho que vai molhando. Então hoje eu acho que não está sendo usado, e o que está acontecendo? Está tirando a poeira, a sujeira das ruas, jogando para dentro dos comércios. Tira embaixo e joga em cima. Então está parecendo mais um caminhão fumacê do que um caminhão que está limpando as ruas. E os comerciantes têm nos cobrado, então, para que o secretário também verifique de que forma está sendo utilizado esse caminhão para fazer a limpeza. Porque da forma que está fazendo, está pior do que se não fosse utilizar esse caminhão. E parece que quando a Câmara para um pouco de fazer as cobranças, para também a programação de limpeza da cidade. Podemos ver aí que nos últimos dias tem vários locais aí que está realmente um abandono, inclusive no Olenka, né? Acabei de receber hoje um vídeo, agora de manhã, das ruas do Olenka, que realmente está precisando fazer a limpeza. Da mesma forma, o tapa-buraco, paramos aqui de fazer a cobrança, tem vários locais para ser feito aí, tapa-buraco já está apresentando, além desses locais mencionados aqui pelo vereador, que são os conselhos de água, nós temos vários locais também para se fazer. Eu sempre tenho dito aqui que esse trabalho de tapa-buraco ele tem que ser constante. Então essa equipe tem que continuar fazendo esse trabalho. Fiquei sabendo aí que o Burro Preto está em manutenção. Engraçado, né? Agora chega o período de seca, o Burro Preto em manutenção. Então se vê que a programação continua não sendo feita. Também iniciar, a questão era recurso, nós estamos aí na 4ª sessão consecutiva aprovando recurso nessa casa. Hoje não foi diferente, mas quase 3 milhões aprovado, então recurso, esse discurso já não cabe mais de dizer que para tudo não se tem recurso. Então, o que agora nós vamos cobrar, essa casa precisa cobrar, é que dê início, né? Os recursos foram aprovados, como falei, essa é a 4ª sessão consecutiva sendo aprovado recurso, e nós ainda não vimos dar início ao recapeamento das ruas prometidas, Avenida Mato Grosso, temos aí também o bairro Nossa Senhora Aparecida, que já está com algumas ruas comprometidas. E nós vimos aí algumas reportagens que, inclusive, colocando um aporte financeiro de deputado, que esse recurso não chegou no município. Parece que querem forçar alguns pré-candidatos aí a ter aí o apoio da nossa população sem que o recurso chegue no nosso município. Então nós até, inclusive, fizemos um requerimento dessa casa, a resposta ainda não chegou, porque eu quero aqui mostrar a público qual recurso é o verdadeiro que chegou em nosso município.
Porque agora é época de salvador da pátria. Os que não veem recurso, mas tem uns que tentam fazer com que isso seja realidade para o nosso município, para o nosso contribuinte. E nós aqui estamos aqui para colocar a verdade. Também quero aqui parabenizar mais uma vez a equipe do trecho, comandada pelo Wilson, agora mais reduzida ainda com o episódio que aconteceu. Temos aí agora 2 patrulheiros fazendo todo o interior do nosso município, todas as estradas vicinais, que é o Wilson e o Diego. Mesmo o Diego, sendo operador de outras máquinas, está ali dando sempre suporte, sendo Severino em tudo, ele está ajudando e participando. E agora, com o Wilson, então os dois fazendo aí o que podem nas estradas vicinais. Esse final de semana eu estive acompanhando aí o Wilson na 488, inclusive no sábado, fazendo aí o cascalhamento de alguns pontos críticos, e ali realmente tinha dado um atoleiro grande, próximo à usina Baruito, e já está sanado. Então quero aqui mais uma vez parabenizar a equipe do trecho, mesmo reduzida, fazendo aí o possível e o impossível e atendendo, né, a nossas estradas vicinais, uma vez que estamos aí correndo contra o tempo. Agora precisa se utilizar das últimas umidades, né? Alguns locais já não choveu, e aí, é claro, hoje fazer o patrulhamento acaba broacando e piorando a situação das estradas, mesmo colocando cascalho, porque justamente falta umidade. Então precisaria estar fortalecendo a equipe, e foi pelo contrário, foi ainda desfalcar mais, e hoje ficando aí apenas 2 patrulheiros para fazer todo o interior do nosso município. Então, parabéns, Wilson, parabéns, Diego, que estão aí fazendo, também os motoristas, né, dos caminhões caçamba, fazendo o possível e o impossível para manter as nossas estradas vicinais consertadas. E também, é claro, o Zé fez aí a troca de mais uma ponte sobre o Rio Membeca, ali no Travessão dos Marias, né, foi feito aí a manutenção de uma estrada de madeira, de uma ponte de madeira, e eu passei lá também ontem, e está lá em perfeitas condições. Apenas alertar aqui de que a ponte que foi feita de tubo-aço, de duela, num rio antes, num riozinho antes do Rio Membeca, passei lá, a cabeceira está, a água está comendo a cabeceira. Então, que precisa ver lá, o Zé Cuca, que está encarregado dessa parte, precisa ver lá o quanto antes, para ir lá e resolver aquela situação, que senão vai acabar levando embora todo o aterro daquela ponte sobre as duelas de tubo-aço. No mais, quero desejar aqui a todos uma abençoada semana, né? Que Deus proteja aí todas as famílias do nosso Campo Novo. Fiquem todos com Deus. Sejam sempre bem-vindos a essa casa. Ninguém mais para fazer uso das tribunas, as comissões já tendo emitido seus pareceres. E havendo coro legal, tendo as comissões permanentes já emitido seus pareceres, referentes aos projetos de lei, em regimes de urgência especial, daremos o início à ordem do dia. O projeto de lei 35/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de 2 milhões. Está tramitando em discussão única, coro de votação. Maioria simples. A matéria está em discussão. Ninguém se manifestando, está aberto para a votação o projeto 35 no SAPL.
Aprovado por 7 votos em discussão única e segue para elaboração de autógrafo. O projeto de lei 37/2006 de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 555 mil. Está tramitando em discussão única, código de votação, maioria simples. A matéria está em discussão. Está com a palavra o vereador Deilson Lopes. Bom dia novamente. Quero deixar registrado aqui, aproveitar que a mídia local está no plenário, está nos acompanhando. Esse recurso de 550 mil, boa parte dele é para pagar a mídia da prefeitura, a qual as provas que estão aqui é beneficiada. Então, espero que fique registrado que a gente faz parte dessa contribuição, para depois, amanhã ou depois aí, a própria mídia que hoje a gente está aprovando esse recurso, estará aí nos batendo lá fora. Então, só para deixar claro aqui, a gente está contribuindo juntamente com o senhor Edilson com esse recurso. Com a palavra o vereador Elias Barriga. Esse projeto ele veio aqui com pedido, né, de liberação de recursos do superávit de 555, 180 para a questão do gabinete, das manutenções lá do gabinete, continuidade dos trabalhos, e 375 destinado para a comunicação, para a imprensa. E acho que o Poder Executivo precisa, sim, desse recurso, acho que para atender essa imprensa, mas desde que a imprensa faça o seu trabalho de forma correta, coerente e seja imparcial. Porque nós vimos no ano passado o quanto fomos, muitas coisas que foi tirada do contexto, né? Que use da forma correta e faça um trabalho de divulgação e o trabalho do Executivo. Então, mostrar para a população o que realmente, né, e dar a César o que é de César. Então, que a liberação desse recurso está passando pela liberação, a voto dos vereadores. Que não esqueça, né, que para ter esse apoio e para ter esse recurso, tem que passar pela Câmara e ser aprovado pela Câmara. Que faça de bom uso e de forma coerente, né? Que Deus abençoe. Ninguém mais se manifestando, está aberto para votação o projeto 37/26 no SAPL. Aprovado por 6 votos em discussão única e segue para elaboração de autógrafo. Esgotada a pauta do dia, concedo a palavra ao vereador e quito falar explicação pessoal. Está com a palavra o vereador William Freitas. Oi. Bom dia a todos os colegas vereadores, cumprimentar em nome do presidente, cumprimentar todo o público presente, cumprimentar a todos que estão nos acompanhando através dos nossos meios de comunicação.
Nesta segunda-feira, eu quero ser bem breve na minha fala e reforçar aqui, senhor presidente, a necessidade de votação do projeto de lei complementar no 09, que está tramitando nesta casa, onde dentro desse projeto de lei contém aí alteração no artigo 200, que prevê a possibilidade de atualizar o cadastro imobiliário ali na prefeitura, né, através de contratos de compra e venda, sem a necessidade de ter a escritura de imóveis para poder transferir o IPTU do nome que se encontra no cadastro para o atual proprietário sem a necessidade da escritura. Então, deixar registrado aqui a importância de nós votarmos esse projeto. Nós vamos estar ajudando aí muita população de Campo Novo, muitos moradores, mais de 60%, 70% da população não tem escritura do seu imóvel e, consequentemente, muitos deles, por não ser o primeiro dono, não está com o IPTU no seu nome. Então, nós defendemos aí parte desse projeto que vem fazer essa correção, fazer essa atualização e, assim, beneficiar a população. Também deixar registrado aí que nós estamos finalizando o mês de abril, período da seca já iniciou, né? Já está se cessando as chuvas, e nós reforçamos aqui, nós estivemos recebendo várias cobranças referentes à pavimentação da Rua 45, lá no bairro Jardim das Palmeiras, no Alto das Palmeiras. Então, deixar registrado aí que a Secretaria de Infraestrutura venha dar andamento aí a esse projeto, assim como outras localidades que precisam aí de pavimentação, de recapeamento. Também tem obras em várias localidades que precisam fazer faixas elevadas também. Então, deixar registrado aqui a nossa cobrança. Também estamos recebendo várias cobranças referente aos atendimentos aí nas unidades unidades básicas de saúde, quanto também na questão do hospital, e na questão da unidade básica de saúde, referente ao quantitativo de fichas, né, para atendimento sem estar com agendamento, né? Então, nós estaremos conversando aí com a secretária de saúde para que venha estar, de alguma forma, melhorando aí essa questão desse atendimento. No mais, seria isso. Muito obrigado e um bom dia a todos. Está com a palavra o vereador Beito Machadinho. Oi, oi, oi. Oi, bom dia a todos. Aqui quero agradecer primeiramente a Deus, a todos os meus eleitores, minha família, a todos os nossos funcionários da Câmara, pela essa oportunidade. Quero agradecer, a gente vem fazendo as cobranças, né, normais, é o papel do vereador mesmo, fazer as cobranças, mas quando está as coisas acontecendo, nós temos que também parabenizar. Não é mais nada que a obrigação de fazer, né? Já deveria ter feito no período em que as crianças estavam de férias, né? Mas começou aí a revitalização da escola José Delfino, né? Armando Brolio, está fazendo a melhoria nas salas de aula, que nós viemos cobrando aí há muito tempo. No ano passado inteiro nós viemos cobrando aí a secretária para ser feito a melhoria naquelas salas de aulas, nas modulares, tanto nas modulares quanto nas salas de aulas normais. Então já está sendo feito, está fazendo telhado novo lá, né? Já vão começar a mexer nos banheiros também. Eu venho aqui hoje pedir à população que tenha um pouco mais de paciência. Eu também sou pai, né? E meus filhos já estudaram lá e o meu filho mais novo está estudando lá. Então a gente sabe que não é sempre como a gente quer, né?
Eu cobrei muito para que fosse feito essa melhoria lá naquele colégio, no período em que não tinha crianças na escola. Mas, infelizmente, né, com a programação da outra secretária, não deu tempo hábil para ser feito. E está sendo feito agora. Então, venho aqui parabenizar a Leia, ao nosso prefeito municipal, que olharam com bons olhos, né, para aquela escola, porque estava em um caso muito perigoso, gente. Para quem não sabe, ali tinha goteira correndo nas tomadas de luz e nos bicos de luz. Então, assim, a chuva em eletricidade é um trem muito perigoso. E ali, nessas escolas, nessas creches, estão o bem mais precioso da gente, que é os nossos filhos, né? Então, assim, quero parabenizar aí. Tomara a Deus que façam em todas as escolas que estão necessitando. Nós temos aí o Nossa Senhora Aparecida, precisando urgentemente também de uma reforma, tanto no refeitório como em todo o colégio, né? Sabemos aí da parte elétrica, do telhado, que já cobramos, nós já fomos lá em loco, na época, cobramos a secretária também, mas até agora não foi feito. Em conversa com a diretora esses dias atrás, ela me pediu ajuda para que seja feito também lá essa melhoria, essa revitalização nesse colégio. Então, peço aí à secretária Leia, ao prefeito municipal de Uspiaia aí, que olhem para essas nossas escolas com bons olhos e que tiramos do papel, né? E paramos de falar um pouco e agir um pouquinho mais, trabalhar mais. A cidade está precisando. Sobre limpeza, escutei que os vereadores também falaram aqui agora há pouco, sobre limpeza, pavimentação, buraco. Rapaz, a nossa cidade está parecendo que está com catapora, né? Está estourada em tudo que é canto. Não tem uma rua que você não passa hoje em Campo Novo que não tem um buraco, cara. Pelo amor de Deus. Então, peço aí ao nosso secretário de infraestrutura, né? Nós temos a usina de asfalto, a melhor usina de asfalto do estado de Mato Grosso. Você pode ter certeza que entre os municípios pequenos, que nós somos, um município pequeno, é a maior usina de asfalto que tem. Então, assim, peço a ele, ao secretário aí, que tome as providências necessárias para começar a fazer esse tapa-buraco, para fazer os recapeamentos, para fazer os asfaltos que necessita ser feito. Uma rua que nós já cobramos várias vezes aqui, foi feita uma parte dela, e ali nós vemos um fluxo de caminhão intenso em sentido a Sapezal, né, Rondônia, que se chama Frei Galvão, né? Aquela parte daquela rua ali, eu até venho pedir aqui ao nosso diretor, né, de trânsito, Rodrigo, que dê um pulinho lá. Nós precisamos fazer uma sinalização urgente ali, porque olha, gente, só quem mora no Girassol ou no Boulevard sabe o trânsito que é aquela rua ali. É o final da... Como é que é o nome da avenida lá, meu Deus? Final da Tancredo Neves, entrando no Boulevard. Me deu um branco no nome da avenida. Mas, gente, é perigoso. Os pessoais que andam com bicicleta elétrica, né? Prestem muita atenção naquele cruzamento ali. Está em risco grandíssimo de acidente fatal ali. Então, eu peço aí ao nosso diretor de trânsito, Rodrigo, que dê um pulinho lá para fazer uma sinalização urgente lá, até que não seja feito o asfalto da Frei Galvão. No mais, era só isso. Quero mandar um grande abraço aí a todos do Distrito Marechal Rondon, a todos da sede do nosso município. Que Deus abençoe a semana de cada um. E vamos em frente, que o amanhã a Deus pertence. Vou passar a presidência para o vice-presidente para estar fazendo uso da tribuna. Está com a palavra o vereador Joaquim Equipe. Em nome do presidente, cumprimento todos os colegas vereadores, em nome do nosso colega Ítalo aí, todos os presentes que nos ouvem por algum meio de comunicação. Quero começar minha fala aqui falando de uma reunião que vai ter hoje às 13 horas, lá no espaço do Sicredi, para todas as associações, aonde
vai estar falando sobre os planos de trabalho, as associações que não fez seus planos de trabalho ainda, que possa estar indo lá hoje, tirando as suas dúvidas, para estar fazendo os seus planos de trabalho das verbas destinadas pelos vereadores sobre as emendas impositivas e as emendas de bancada. Então, é uma oportunidade, isso é reunião da saúde, das emendas que foi destinada na saúde. Então, todas as associações, colegas vereadores, que não pôde avisar suas associações que mandaram as emendas, então, ter essa oportunidade de estar explanando lá hoje, no salão do Sicredi lá, no Sicredi, a não ser que mudar, mas estava no salão do Sicredi. Então, todos os colegas aí podem estar avisando as suas associações que vocês destinaram as emendas direcionadas à saúde. Então, está todos aí avisados e todas as associações que estiverem nos ouvindo de algum meio de comunicação. Também, na quarta-feira, vai ter uma palestra aqui, às 19 horas, sobre o autismo, uma palestra muito importante para todos os pais, mães, pessoas que têm os filhos com aspecto do autismo, do TDAH. Então, essa palestra vai ser muito importante aqui na Câmara Municipal, no plenário. Então, está todos convidados para estar participando dessa palestra a partir das 19 horas, na quarta-feira. Então, está todos os convidados aí, a nossa população. E professores também, que dá aula para essas crianças que têm aspecto do autismo, também os professores, é muito bom, palestra de capacitação também. Também cobriu o secretário Márcio Beitos, mora no Girassol. Nós temos aquela pista de caminhada ali em volta do piscinão, está muito suja. Os moradores estão cobrando muito a limpeza daquela pista ali de caminhada, que já viu cobra ali em volta da pista. Então, secretário Márcio, já conversei com vocês, falou que ia mandar o pessoal limpar lá, e a população está aguardando a limpeza da pista de caminhada em volta do piscinão lá do bairro Girassol. É muito importante essa limpeza lá, urgente, é onde que as pessoas no final de tarde estão podendo fazer sua caminhada e momento de lazer com a família e fazendo suas atividades físicas. Minha fala não era muito extensa, fala pequena, mas quero aqui desejar boas semanas a toda a população e fica todos com Deus, e o gabinete da presidência está à disposição de toda a sociedade. Devolvo a presidência ao vereador Joaquim Equipe. Drica, está com a palavra a vereadora Drica Lima. Bom dia a todos, né? Quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui presente, a toda a minha família, meus eleitores, e principalmente Campo Novo do Parecis, pela oportunidade de estar aqui. Quero só fazer uma pontuação, que eu estive presente nessa semana. Eu estive presente no fórum da cidade, né? Recebi um convite do promotor sobre a oficina para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. Tivemos um fórum lá de muita importância, né, de que a gente tem que tomar muito cuidado, né, pelas nossas crianças de Campo Novo do Parecis. Os índices estão muito grandes, né, com a violência contra as crianças,
contra o próprio adolescente. E essas crianças é o nosso futuro, a gente tem que educar, principalmente chegar nas famílias. E tem um índice lá sobre o conselho tutelar, tudo do grande índice da violência, né, sexual, a violência contra a criança, né? E, infelizmente isso existe e é uma pauta muito importante a gente conversar com esses órgãos e trazer soluções. E teve muita conversa lá de soluções, acho que educação, saúde, estava tudo presente. Quero parabenizar o Luiz, né, o promotor da nossa cidade, pelo trabalho dele, pelo trabalho que ele sempre preocupado com esse tema que é muito importante, o Conselho Tutelar também. Quero agradecer a oportunidade que estava lá presente e tive a oportunidade de ver, né, o quanto eles se preocupam, o quanto eles estão fazendo planos para tentar diminuir esse índice de tanta violência na nossa cidade contra a criança. Isso é um tema muito importante que todos os órgãos têm que se unir, porque é triste. Teve até uma menina que deu um depoimento lá que dentro da própria casa dela, ela vivia violência sexual contra a própria filha e não percebia isso. Tem que ser tratado dentro da família, né, com os órgãos principais, e nesse fórum foi trazendo para a gente fazer trabalhos, soluções para a gente mudar esse índice para baixar. Essa seria a minha indignação para a gente trazer mais política pública para esse tema, porque é um tema muito importante, muito relevante para a gente trabalhar e diminuir esse índice na nossa cidade. O resto eu quero agradecer a oportunidade e todos fiquem com Deus. Está com a palavra o vereador Deilson Lopes. Bom dia novamente, aproveitar esse espaço aqui. Acabei esquecendo a minha fala de tribuna, de agradecer ao Rodolfo Kramp. A gente conseguiu um parquinho lá para a escola Jardim das Palmeiras, onde o mesmo vai agora na próxima semana já fazer a instalação. Esse pedido é meu e do vereador Elias Barriga. Então, Elias, essa semana já vai montar lá parquinho, aquele que a gente articulou e conseguimos aí para aquelas crianças. Então, com certeza, a gente tem que vir aqui e dar os parabéns. Em relação à emenda o projeto de R$500 mil que a gente aprovou aqui, onde quase R$400 mil é para a comunicação da prefeitura, volto aqui nessa tribuna a dizer, quando o seu Edilson nos ligou, juntamente com a sua equipe, e nos falou desse projeto, eu indaguei o que eu vou indagar aqui. Se for para a mídia local divulgar o que eles estão fazendo, beleza. Mas se for para a mídia local, tá denegrindo o vereador, denegrindo essa Câmara, perseguindo, tem uns que é igual um pitbull. A gente fala A, ele fala B, C, tenta fazer o alfabeto inteiro em defesa particular do Executivo. A mídia ela tem que ser imparcial. Eu sei da necessidade que precisa ter da imprensa local, também temos pessoas ligadas, famílias ligadas a essa profissão, e com certeza teríamos várias outras prioridades, porque a gente está falando de quase R$400 mil. Mas se a prioridade hoje do Executivo é divulgar assuntos e pautas relacionadas à Prefeitura Municipal, a gente concorda, então, juntamente com o Executivo, foi onde foi aprovado esse recurso. Espero que a comunicação faça bom uso desse recurso, e quero aqui, tá o William, tá o Rodrigo, são a mídia local, são dois caras que eu admiro muito, viu, Rodrigo? E o William, onde tem evento, principalmente ligado ao esporte, a gente vê o desempenho, a dedicação de vocês acompanhando e fazendo essa cobertura. Então a gente também entende que é necessário ter esse recurso lá para a valorização desses profissionais e divulgação do que está sendo feito no governo municipal. E quero aqui, para finalizar minha fala, dar os parabéns a um amigo meu pessoal, ao Anthony, dono da página Campo Novo no Face, está de aniversário essa semana, então quero aqui dar um feliz aniversário. E o demais, muito obrigado, fiquem todos com Deus.
Está com a palavra o vereador Milton Soares. Está com a palavra o vereador Elias Barriga. Bom dia a todos mais uma vez. Só passando aqui só para reforçar, né? Reforçar um pedido aí e a presença da população nessa Câmara de Vereadores no dia 29, referente à pauta do autismo, né? Do crianças com o aspecto autista. E quanto mais luz for jogada a esse tema, quanto mais informações tiver, a gente temos que aproveitar a oportunidade, né? E é um tema que vem sendo muito relevante e tem muitas coisas e muitos aspectos que é desconhecida, né? Tanto para os pais, tanto para os professores, e é uma oportunidade aí de conhecimento, né? De entender e saber lidar com esse tema, né? Saber lidar com essas situações. Que sabemos que é muito difícil e os pais que têm os filhos com os aspectos autistas sabem quanto eles sofrem muito. Quanto mais conhecimento, quanto mais informações estiver sobre esse tema, será importante. Então, convidar a toda a população de Campo Novo que venha participar, agora quarta-feira, no próximo dia 29, a partir das 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. E também, até reforçar até a fala dos colegas vereadores, e referente até esse recurso, né, que foi aprovado, de R$375 mil, que vai ser usado para a parte da comunicação, né? Que use da forma coerente e seja imparcial, né? Que não venha caçar e vir as caças bruxas, né? Que em algum momento no nosso município toda a população sabe, né? O que foi tanto vindicado. Algumas coisas não tinha nem sentido. E que venha usar, acho que precisa sim, de divulgar o trabalho, né? E passar para a população, informar de forma correta e verdadeira. Então, que use aí da forma mais coerente possível. E desejar a toda a população uma excelente semana, né? Importante aí para todo mundo. E que Deus abençoe a todo cidadão camponovense. Só quero aqui complementar a semana nessa sessão que a gente liberou um projeto de lei aí de 2 milhões aí para limpeza de lixo até o final do ano, para dar continuidade às limpezas de lixo, e com certeza agora a gente, com esses 2 milhões aí, todos os vereadores estar também cobrando o executivo e fiscalizando a melhoria da limpeza de lixo no nosso município. Com certeza a gente vai estar atento, todos os vereadores, porque a limpeza tem que ser bem feita e organizada, e essa casa já faz a sua liberação de recursos para dar continuidade na organização do nosso município de qualidade. Também o projeto 36, aonde que projeto 37, que foi liberado de 555 mil para essa comunicação do executivo. A gente sabe que esse ano é um ano muito importante. Tem a Secretaria de Turismo fazendo seu papel aí no primeiro ano, vai ter bastantes eventos, né, no nosso município, e a imprensa, com certeza, esse dinheiro tem que ser bem usufruído e vender o nosso município para todo o Brasil e o mundo através da comunicação. Então,
Está liberado o recurso, né? Parabéns a todos os vereadores por estar liberado esse recurso aí, para estar fazendo esse trabalho na comunicação também do Executivo. Ninguém mais se manifestando, está encerrada a explicação pessoal. Agradeço a presença e a audiência de todos e convocando-os aos senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada nos dia 4/5, segunda-feiras, com início às 16 horas. Nada mais a tratar. Declaro encerrado a presente sessão. Às 9h17.